Olá, amigos, bem-vindos ao nosso comentário de hoje do livro Religião dos Espíritos. Estamos já no capítulo 28, cujo capítulo é Desce Elevando, onde Emmanuel vai comentar a pergunta 1018, lá ao finzinho do livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou sobre o reino do bem aqui na Terra. Um dia o reino do bem vai estar instituído aqui nesse nosso planeta, com tantas, até hoje, né, com tantas dificuldades, com tantas diferenças sociais, a gente ainda vê tanta coisa ruim acontecendo, sendo feita. Será que um dia a Terra vai ser um reino do bem? O que você acha? Você acredita, sinceramente, que a gente vai ter esse mundo feliz aqui? Essa foi a pergunta de Kardec, lá em 1850 e poucos. E os espíritos, na figura do São Luís, quem responde é ninguém mais, ninguém menos do que o São Luís, que é uma figura importantíssima na codificação de Kardec. Eu acho que eu já falei aqui nessa série também, se não falei nessa, falei no da Joana, que é muito importante a gente estudar também os personagens que fizeram parte da codificação. Quais são os espíritos que escreveram no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Livro dos Médiuns? Quais são essas fontes espirituais? Nós espíritas não estudamos muito esses irmãos aí basilares da doutrina espírita, mas é um estudo que a gente precisa fazer e que é bacana, vai ajudar a gente a entender muito mais sobre o espiritismo. Que na verdade Kardec a gente entende ali uma superfíciezinha, a gente não mergulhou profundamente na obra que ele nos trouxe. Né? Lembrando que nem é só o Pentateuco, eu estou aqui falando, limitando ao Pentateucozinho, mas na verdade a obra de Kardec no Espiritismo são 30 volumes, todos absolutamente riquíssimos. Mas falando de hoje, do mundo feliz, do mundo de bem, nesse nosso mundinho de terra, de planeta Terra, ele um dia vai acontecer? São Luís responde que sim, o bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar forem os bons superarem os maus. Nesse momento, então, reinará o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. Ou seja, para encontrarmos o bem, para obtermos a felicidade verdadeira, que não é a felicidade passageira, ilusória, apegada aos bens materiais, egoísta. Não, é a felicidade mesmo, de verdade do espírito. Nós precisamos nos direcionar e nos mantermos no amor e na justiça. Tem muita, logo no inicinho já tem bastante informação nessa resposta. E aí São Luís segue falando um pouco mais, fala do início da Terra, fala da regeneração da Terra, então vale a pena dar uma conferidinha lá no próprio Kardec dessa pergunta 1018, que é a última pergunta do Livro dos Espíritos. Tem algumas edições que tem 1019, enfim, um quiprocó aí de traduções à parte. Em Desce Elevando, Emmanuel vai nos falar da importância de nós ajudarmos ao outro de forma
adequada, de nós não estarmos num pedestal, né? Aquele pedestal moral que a gente acha que é superior, que é mais importante, que é mais sabido, que é mais estudado, que é mais escolarizado, que é mais religioso, e se manter aí nesse pedestal ilusório para ajudar o outro. Eu devo me tornar igual ao outro. Hoje em dia é comum ensinar os adultos, quando forem conversar com crianças pequenininhas, a se abaixarem até a altura deles, e para que a conversa fique ali linear, né? O pai continua sendo pai, mas ele não precisa estar lá da altura dele, que para criança pequenininha é muita coisa, para chegar até o seu filho. Assim, somos nós em todas as relações, não só naqueles momentos em que a gente está oficialmente fazendo uma caridade. Eu estou oficialmente num trabalho voluntário auxiliando uma comunidade, eu estou oficialmente pagando um lanche para uma pessoa em situação de rua, né? Esses momentos oficiais de caridade. Também, obviamente, isso aqui se aplica imensamente, mas se aplica igualmente para o nosso dia a dia, para as nossas relações cotidianas. Porque o evangelho, ele não é algo apartado na vida da gente, ele não é um momento à parte que a gente vivencia. Ah, domingo de manhã é meu dia de fazer caridade, né? Como em outros tempos era o dia de ir à missa, talvez, né? Não, o religioso e a vida comum são uma coisa só. Assim como nós somos uma coisa só, nós somos um espírito único, indivisível. Quando no livro dos Espíritos diz que nós somos criados simples e ignorantes, o simples é do indivisível, né? Igual lá na biologia, o animal mais simples, ou o micro-organismo mais simples, é que ele tem uma célula só, não separa, não divide. Nosso espírito, ou nossa alma, quando estamos aqui encarnados, não se divide. Então, eu sou quem eu sou em todos os lugares em que eu esteja, em todas as minhas esferas de atuação, em todos os campos dessa vida material. Não dá para eu ser de um jeito, pensar, agir de um jeito quando eu estou num grupo social e agir no oposto quando estou sozinha ou quando estou em outro tipo de grupo social. Eu preciso, então, auxiliar onde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja vivendo, que eu esteja passando, eu preciso ajudar aos demais. Emmanuel começa a primeira frasezinha: desce, elevando aqueles que te comungam a convivência. Olha o dia a dia aí. Para que a vida em torno suba igualmente de nível. Eu só vou conseguir me elevar espiritualmente. Eu só vou conseguir evoluir de verdade se eu descer para ajudar aqueles que estão no meu entorno. Se eu ajudar sem oprimir, se eu ensinar sem humilhar, se eu der o apoio emocional ou financeiro sem cobrar de volta, que eu não fira o outro, que eu não judie do outro para dizer que estou ajudando, né? Ou que eu não me promova em tempos de tantas selfies, de tantas imagens em redes sociais, que eu não faça uma promoção de mim ao ajudar alguém.
A gente promove, a gente divulga, a gente incentiva a caridade, o bom trabalho no bem. Isso a gente tem que divulgar. Tem que divulgar e chamar as pessoas para que elas despertem para também atuarem no bem. Mas isso não é me divulgar. Eu não estou aqui fazendo esse vídeo para divulgar a Jane Freire. Eu estou aqui para divulgar o Espiritismo, o Evangelho. O importante aqui é Jesus, é a mensagem, não a mensageira. Até porque quem está na comunhão universal com Deus é Jesus. Nós estamos na estradinha aprendendo, mas assim, ainda tem muitos passos pela frente. Então a gente segue o líder, segue o mestre. Como é que o mestre agiu? Como é que Jesus atuou em cada uma das passagens dele? A cada uma das pessoas em algum erro, em alguma mazela, em alguma dor moral, seja por algo físico, seja pelo conjunto ali de vida. Como ele tratou cada um? Ele ficou no pedestal dele de governador do planeta? De criador aqui, junto com Deus, do planeta Terra? Não. Ele desceu até o nível de irmão de cada um de nós. Poderia ter se livrado da cruz? Óbvio que poderia. Mas o que é que ele fez quando foi incitado a tal? Utilizou o silêncio. Ele não caiu na intemperança, na dificuldade que nós temos de nos colocarmos tantas vezes um pouco melhor do que o outro. Não flageles quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Você está entregando o alimento numa taça de fogo. Você está judiando do outro. Muitas vezes o outro precisa ouvir determinadas coisas ao seu respeito próprio, de seu comportamento, que precisa ser corrigido. Ele não consegue perceber que está agindo numa direção muito equivocada e você tem condições de tirá-lo daquele caminho. Ou melhor, de alertá-lo sobre aquele caminho. Porque tirar do caminho, a gente não tira não. Quem tira é Deus. Quem tira é a ação de Deus através de Jesus, através dos benfeitores, atuando naquela pessoa internamente e na conjuntura externa a ela, que vai modificá-la. A gente não muda o outro, mas a gente influencia para o bem ou para o mal. Então, se há algo que você possa dizer no intuito de ajudar o outro, procure como dizer. Porque grande parte dos problemas, os familiares, então, nossa, mas os familiares, os conjugais, os de trabalho, aqueles de convivência muito próxima, são na sua maioria gerados pela má comunicação. Eu não me expresso de uma forma empática, eu não me expresso de uma forma cuidadosa, amorosa. Eu tô ali fechada na minha dor, na minha mágoa, muitas vezes, daquele assunto, e eu não consigo superá-lo, eu não consigo me organizar melhor comigo mesma. E aí eu levo isso para o outro de uma forma que machuca, de uma forma que judia do outro. E aí não resolve. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Ele foi o sábio entre os sábios, o instrutor entre os instrutores, o juiz entre os juízes, e a todos amparou. Eu me lembrei, já agora, para iniciar a gravação desse vídeo, de um texto que, se não me engano, é do Irmão X. Eu vou procurar e, encontrando essa referência, eu vou colocar nos comentários aqui do vídeo.
É uma passagem em que um espírito se esforça muito para se elevar, para se tornar, né, mais evoluído, para subir nas escalas espirituais. E ele vai, se esforça, se esforça, se esforça, e ele vai conseguindo subir as esferas mais superiores. E aí, em determinado momento em que ele está subindo, ele começa a ver um movimento gigante de seres celestiais, espíritos bem mais evoluídos que ele, todos descendo apressados, e desce, 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 todos indo lá para as regiões de maior sofrimento, umbralinas e terríveis. E aí ele não entende nada. Ele para um desses espíritos que estão descendo apressados, todos envoltos em luz, e ele diz: meu irmão, o que está acontecendo? Eu estou aqui me esforçando para subir, por que vocês estão todos descendo? E aí o anjo, né, que seria, numa linguagem alegórica, o espírito mais evoluído, responde: é que Jesus está fazendo uma das suas visitas habituais, cotidianas, às zonas de maior sofrimento da Terra. E nós estamos todos nos apressando para seguir com ele, descendo em auxílio. Então esse irmão entendeu que para ele subir de verdade, moralmente, ele precisava descer e ajudar aos necessitados. O próprio título de Emmanuel, Desce Elevando, é um grande ensinamento. A gente só vai subir, gente, levando os outros. Ninguém sobe sozinho. A gente não consegue se tornar espírito feliz, habitar mundos felizes, tornar a Terra esse reino do bem, se a gente ficar só fechado na cortina do eu. A gente precisa se abrir de verdade a cuidar do outro. E em cuidando do outro, a gente, sem perceber, cuida da gente. Que nós possamos seguir os nossos dias descendo e elevando. Um abraço a todos. Nossa reflexão de hoje ficou um pouquinho mais curtinha, mas eu recomendo a leitura lá de Kardec. Vou achar esse texto e coloco ali nos comentários. Então, quero ler comentários de vocês, sugestões, dúvidas, enfim, interajam aí comigo no canal e se inscrevam, toquem o tal do sininho ali para vocês receberem sempre aí os nossos vídeos, as nossas reflexões curtinhas, mas gostosas sobre esses nossos queridos benfeitores. Um abraço grande e até o nosso próximo episódio.